Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre o Messias dentro do Taná. É possível encontrarmos Jesus Cristo hoje dentro do Taná? O Messias seria da descendência de Davi? Sim, é claro que o Messias viria da descendência de Davi, né? O Salmo 110, ele diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor. Olha, vou começar de novo o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos meus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: Domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade, desde o ventre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Senhor, o Senhor, à tua direita, ferirás o rei no dia da sua ira. Julgará entre os gentios. Tudo encherá de corpos mortos. Ferirá os cabeças de muitos países. Beberá do ribeiro no caminho. Por isso, exaltará a cabeça. Olha que interessante, esse texto do livro de Salmos 110, ele está exatamente falando sobre o Mashiach, né? Ele está exatamente falando sobre Jesus. É muito interessante quando nós lemos o Salmo 110, porque nós encontramos exatamente Jesus aqui no Salmo 110. De quem Davi está falando? O Senhor do meu Senhor. Com quem Davi está falando? Do que Davi está falando? Quem é que se assentaria à direita do Pai? Então nós vemos aqui o Messias apresentado dentro de Salmo 110, a presença do Mashiach. E é muito interessante que quando Yehoshua disse: Abraão viu os meus dias e regozijou-se. O que a gente imediatamente pensa é uma visão de natureza profética que foi dada a Abraão, né? Mas, quando nós lemos um outro texto que Jesus mesmo também disse, né? E Yehoshua disse assim: antes que Abraão existisse, eu sou. O que a gente se imagina quando a gente lê esse texto? Antes que Abraão existisse, eu sou, né? Se imagina o quê? Apenas a afirmação da pré-existência de Jesus em relação a Abraão, né? Ou seja, a gente vê uma pré-existência de Jesus lá no livro, no Antigo Testamento. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele já existia antes de Abraão. Então, nós ficamos, todavia, em razão das amarras teológicas, sem mística e sem simplicidade apresentada na Bíblia, impossibilitados de simplesmente aceitarmos o que sobejamente se diz as Escrituras Sagradas, o que se diz as páginas da Bíblia, ou seja, que nelas não apenas há o que a respeito de Jesus como profeta, né? Porque há muitos que creem nele apenas como um profeta, mas também como a manifestação do Cristo antes da história de Jesus, né? Então nós temos a manifestação do Cristo anterior ao Jesus da história. E aí a gente vê que esse Jesus que se manifestou aos homens, né, no ambiente das Escrituras Sagradas, nós vemos ele também se apresentando aqui no Velho Testamento, como algumas pessoas gostam de chamar, Velho Testamento, Velha Aliança, e assim por diante, né? Então, o Velho Testamento, ele faz inúmeras menções, inúmeras revelações da presença, né, soberana
de Jesus antes da encarnação dele como ser humano aqui na Terra no Novo Testamento. Antes que ele nascesse de Maria, nós vemos aqui a participação de Jesus em muitos fatos. Todas as vezes que aparece o anjo do Senhor lá na antiga aliança, todas as vezes que aparece o anjo do Senhor, esse santo supra-angelical que evoca para si mesmo as prerrogativas divinas e que aceita a adoração humana, está falando de Jesus Cristo. Que anjo é esse supra-angelical que aceita adoração humana? Porque o anjo não pode receber adoração. Mas nós vemos um anjo que, por exemplo, ele se prostra para Josué, ali no livro de Josué, e a Bíblia diz que Josué se prostra diante daquele anjo e o adora. Então, que anjo é esse que está sempre aparecendo no Antigo Testamento, que as pessoas o reverenciam com adoração? É óbvio que ele está falando desse Jesus Cristo antes de ser encarnado no Jesus homem que nasce através de Maria. Ora, esse anjo do Senhor pervade as páginas das narrativas bíblicas sem pudor ou salvo resguardo algum? Então, na existência histórica de Abraão, por exemplo, ele aparece sem pedir salvo-conduto. Simplesmente chega, é visto, é adorado, é tratado como um Deus e como um Senhor, e ele fala sem qualquer reserva. É interessante. No restante de toda a história de Israel, o mesmo acontece em muitas ocasiões, em várias ocasiões, embora não seja que o meu objetivo nessa gravação, nessa filmagem aqui, discorrer sobre essas ocasiões. O que me interessa, no entanto, é esse Cristo antes de Jesus na história humana. Existe um Cristo antes de Jesus encarnado na história da humanidade. Ou seja, a teologia mais crente vai bem até em relação àquilo que eu estou afirmando, mas ela impõe limites. Claro que ela impõe limites. Por quê? Os tais limites são pactos de Deus com Israel, que eram feitos com a nação de Israel. Ou seja, Cristo teria se manifestado antes de Jesus, mas apenas na história de Israel. Apenas na história de Israel, Jesus Cristo se manifesta como nessa história, né? Sendo Israel, portanto, uma fronteira para Deus em Cristo antes de Jesus. Por isso, como eu creio na libertação absoluta de Deus, isso é incontestável, esse é o meu ponto de vista, eu creio na liberdade absoluta de Deus e não vejo preso a Israel e nem a Abraão, né, o posto que aquele Melquisedeque, o sacerdote, porque Melquisedeque não é um nome, Melquisedeque ele é um título de um sacerdote, né? Melquisedeque era uma linhagem sacerdotal. Então, ao posto que aquele Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, que aparece do nada para Abraão, o que é interpretado pelo escritor de Salmos e da carta dos Hebreus como sendo claramente uma figura crística, não aparenta carregar um cordão umbilical de nenhuma natureza com Abraão ou com qualquer outro ser. Você pode ter certeza. Então, na realidade, o que eu quero dizer para você é o seguinte: na realidade, o anjo do Senhor, o Cristo, antes de Jesus, sempre se manifestou aos seres humanos. Sempre. Jesus sempre se manifestou ao ser humano antes desse Cristo encarnado, de tal modo que nem mesmo o mundo inteiro, como diria João, caberia as narrativas de tais acontecimentos desse Jesus, antes de ser encarnado e depois de ser encarnado também. Então, de fato, meu irmão, o amor de Deus pelo mundo não tem nenhuma fronteira em Israel. Não teve nem mesmo nos dias do Jesus histórico, depois da encarnação. E, portanto, não teria no Cristo antes de Jesus. Essa é a realidade. Então, esse mundo de humanos tem sido objeto da revelação de Cristo eterno desde sempre. E nunca deixou e nem jamais deixará de ser.
Jesus é a manifestação encarnada dele entre nós. O testemunho explícito dele a ser dado a todos os homens não é o limite da sua manifestação livre, não é. Afinal, trata-se do Cristo antes de Jesus. Trata-se de Jesus antes dele ser encarnado. Trata-se de um Cristo antes dele nascer de Maria. Mas Jesus é o Cristo. Sendo por isso, Jesus Cristo não é uma emanação budista de um dos Budas, mas é o único Cristo de Deus, o único Cordeiro de Deus, o mesmo que também foi imolado antes de haver história. Antes de haver história, ele já tinha sido imolado. Ou, como afirmam as Escrituras, antes dos tempos eternos, ou antes da fundação do mundo, ou como diz o profeta Miqueias, desde os dias da eternidade. E eu estou citando aqui o profeta Miqueias que está dizendo isso, desde os dias da eternidade. Ou seja, a sua única manifestação crística encarnada, todavia com o nascimento, morte e ressurreição, aconteceu em Jesus somente. Porém, a manifestação da história é aquele que nunca faltou em nenhuma fase da história humana, bem como em nenhuma manifestação do que quer que seja a sequência de existência de qualquer outro mundo, criação ou dimensão cósmica ou multicósmica. Ele não é apenas o Cristo de todos os caminhos, mas o Cristo de todos os mundos, camadas de existências ou dimensões. O que a Bíblia se chama de ordem de Melquisedeque é apenas uma designação para determinar o Cristo eternamente Deus, livre de todas as circunstâncias humanas, racial, étnica, histórica, social ou religiosa, além de claramente colocá-la no plano multidimensional nas suas revelações graciosas, soberanas e salvadoras. Esse é o Cristo que existe antes de se tornar o Cristo. A Bíblia diz que Abraão viu os seus dias e regozijou-se. Então eu te pergunto, e quantos mais também não viram ou o têm visto e se regozijado? O Cristo a nós é revelado, é óbvio, em todas as camadas de existência da criação, em todas as suas dimensões. Em todas. Ele é o Senhor, o Salvador. É triste que a religião pretenda dele fazer um Deus seitificado, religiosizado, né? Religiosizado, ou seja, trouxeram uma religião para o Messias, trouxeram uma religião para Deus. Deus não tem religião. Isso é uma coisa que o ser humano criou. Ou seja, é triste isso. É triste a gente ver que a religião pretende trazer vantagem para aquilo que ela crê. Cada um puxando sardinha para o seu lado. É muito triste.